Nos últimos tempos, falar sobre a morte tem sido inevitável. Seja ao abordar vítimas de conflitos ou de doenças, a morte se torna um tema constante em nossa sociedade, ainda que mantenhamos certa distância dela, talvez como um mecanismo de defesa para podermos seguir adiante. Refletir demais sobre nossa finitude pode, afinal, nos sobrecarregar. Surge então uma questão essencial: qual o propósito da vida se no fim tudo termina? Esse pensamento gera perguntas inevitáveis sobre o que acontece quando o cérebro para. Será que é o início de uma nova fase, uma experiência de paz ou um nada profundo? A verdade é que todos nós, de alguma forma, desejamos continuar, esperançosos de que algo exista após a morte. A dúvida persiste. Nosso desejo de continuidade é apenas um consolo ou aponta para alguma verdade mais profunda? Nas últimas décadas, o entendimento científico sobre a consciência e a morte tem passado por grandes transformações. Estudos recentes levantam hipóteses surpreendentes sobre o que ocorre ao morrermos. A definição técnica de morte inclui a parada do coração e dos pulmões e a cessação da atividade cerebral. Mas algumas pessoas relataram experiências conscientes em estado clínico de não responsividade, fenômeno conhecido como experiência de quase-morte. Entre as descrições mais comuns estão visões de um túnel, encontros com figuras familiares e uma sensação de paz. Esses relatos podem oferecer conforto para quem sente ansiedade em relação ao fim da vida. Mas, afinal, o que acontece no cérebro durante o processo de morte? Em teoria, sem sinais vitais, a consciência não deveria ser possível. É possível experimentar a consciência sem um cérebro funcional? E se o medo da morte interfere em sua vida, vale buscar a ajuda de um terapeuta. A terapia pode auxiliar no enfrentamento desse medo, ajudando você a fazer as pazes com sua mortalidade. Um estudo de Shimo Boring, professor de neurologia na Universidade Estadual de Michigan, mudou o modo como enxergamos a morte. Ele observou que, ao contrário do que se pensava, a morte é um processo, não um ponto final fixo. Após a parada dos sinais vitais, há uma janela em que a função cerebral pode ser restaurada. Casos raros de ressuscitação após horas de morte clínica sugerem que o processo pode ser revertido em algumas situações. Essas experiências apontam que mesmo após a parada cardíaca, o cérebro pode produzir ondas gama, sinais elétricos associados à consciência. Isso levanta uma dúvida. Será que o cérebro físico é indispensável para a consciência? Ou ele é mais resistente do que pensávamos? É como se o corpo tentasse manter a consciência ativa, caso os órgãos retomem suas funções. Assim, surge uma nova perspectiva. Talvez ainda seja possível conversar com aqueles declarados mortos. Em casos de ressuscitação, alguns pacientes relatam ter escutado o que era dito ao seu redor e até descrever detalhes do ambiente. Parece que a consciência pode estar conectada ao ambiente mesmo após o fim aparente da vida. Em algumas tradições budistas, a morte é vista como uma oportunidade. O bardo Tödol, conhecido como Livro Tibetano dos Mortos, é recitado após o falecimento para guiar a alma na busca por uma reencarnação mais favorável, com o objetivo de alcançar o nirvana e romper com o ciclo de sofrimento. Apesar dos avanços, a morte permanece envolta em mistério, e nossa relação com ela reflete nossa busca por continuidade. A ciência e a espiritualidade talvez ainda não consigam desvendar completamente o que ocorre após o fim, mas podemos encontrar consolo na ideia de que a morte pode não ser um encerramento absoluto.